Vamos lá, queridos. Bom dia. Que a doce paz do Senhor Jesus seja com todos. Feliz Páscoa. Aí, atingimos 10 pessoas. Feliz Páscoa. Que a mão do Senhor esteja sobre a tua vida nessa manhã de domingo. Domingo especial. Né? Passando aí pela sexta-feira chamada Santa, que foi justamente a sexta-feira da Paixão de Cristo. O sábado, que chamam de Aleluia, que foi, na verdade, o sábado da escuridão e do silêncio. Eu queria conversar com vocês um pouco hoje sobre esses 3 dias. A sexta, o sábado e o domingo. A sexta, o sábado e o domingo. A sexta foi uma sexta-feira sombria. Eu diria que talvez a mais sombria de toda a história da humanidade. A Sexta-feira da Paixão foi marcada pela maior atrocidade, a maior dureza, a maior agressividade já vista, provocada pela humanidade. Bom dia a todos. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, esteja sobre a vida de cada um. Nós estamos falando um pouquinho sobre a sexta-feira. A sexta-feira mais sombria, mais cruel, mais horrenda de toda a história, porque um homem inocente, um homem pacífico, um homem amoroso, foi covardemente, cruelmente morto, da pior morte da época, a morte de cruz. Uma morte lenta, asfixiante, entremeada de dor, entremeada de maldade, de perversidade, a forma mais cruel de se matar uma pessoa. Paz, Marquinhos, Deus abençoe, seja bem-vindo. E após a morte de Cristo, que a gente fala muito sobre a morte de Cristo, porque a morte de Cristo logo mais eu vou falar exatamente sobre Calvário e Pentecoste. Eu não quero me ater muito a isso agora de manhã, mas logo mais às 18 horas eu vou falar sobre Calvário e Pentecoste. Essa epopeia, essa história que caminha junto. Então nós vamos logo mais estar falando um pouquinho sobre isso. Então eu não quero entrar propriamente nessa área. Mas nós falamos muito da morte, nós falamos muito da crucificação de Cristo, que foi o ápice da maldade, da crueldade humana para um homem que não fez nada demais a não ser o bem. Um homem que só amou, um homem que só perdoou, um homem que entregou ao homem o melhor que ele tinha, e o homem entregou para ele o pior que tinha. E a gente agora, aí depois da sexta-feira nós temos o sábado, que a Igreja Católica intitulou como sábado de Aleluia. Eu diria que o domingo é de Aleluia, mas o sábado é de escuridão, trevas, silêncio. Eu queria que vocês imaginassem o sábado dos discípulos de Jesus, dos seguidores de Jesus. O sábado mais cruel, o sábado mais silencioso, escuro, pois Jesus havia sido sepultado ainda na sexta-feira, pois o dia estava terminando, e eles precisavam acelerar o processo do sepultamento para que o corpo de Jesus não ficasse exposto durante todo o sábado. Então eles aceleraram o processo de sepultamento e sepultaram Jesus ainda na sexta-feira. E ele passou todo o sábado, o corpo sepultado, na escuridão do sepulcro.
E eu quero que vocês agora pensem, imaginem um pouco no silêncio que foi, os discípulos reunidos, sentados, olhando uns para os outros, sem entender direito o que foi que aconteceu. Talvez dizendo uns para os outros, e agora? Mas sem querer dizer, porque ninguém queria falar, ninguém queria trazer uma palavra naquele momento, ninguém queria dizer um nada naquele momento. Todos estavam silenciados pelo medo, a preocupação, o temor, a tristeza, a angústia, a incerteza, a desconfiança, a revolta até contra aqueles que nada fizeram. E a dúvida batia no coração daqueles homens, e eles estavam ali sem saber o que fazer. Como será da agora para frente? O que nós vamos fazer? Foram 3 anos seguindo esse homem, foram 3 anos ouvindo seus ensinamentos, foram 3 anos vivendo em função dele. Larguei tudo, abandonei meu emprego, abandonei meu trabalho, abandonei minhas funções e segui esse homem por toda a Judéia e Samaria e por Decápolis, e segui esse homem por todos os lugares, pela Galileia principalmente. E agora o que nós vamos fazer? Os homens chegam num ponto em que eles não sabiam mais o que fazer. Então, por isso que nós chamamos de sábado escuro, sábado negro, sábado do silêncio, porque na verdade no sábado eles não podiam fazer muita coisa mesmo. Era um momento de sábado, era um dia de louvor a Deus, mas eles não sabiam o que fazer. E eles ficaram durante todo o tempo angustiados por conta daquela incerteza, daquela dúvida. E então amanhece o dia no domingo. Antes que clareasse o dia, as mulheres foram ao sepulcro para uma prática comum que se fazia aos grandes mestres da época, o embalsamamento. E elas foram ao sepulcro para ungir o corpo de Jesus, para passar as especiarias, unguento, como era a tradição entre os hebreus. E ao chegar lá, elas se depararam com a pedra removida. Anjos que estavam à porta do sepulcro dizendo: por que procuras o vivente dentre os mortos? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Entrai e vede o lugar onde o puseram. E elas entraram e olharam e estava tudo vazio. E elas correram para avisar aos demais discípulos o que havia acontecido. Ao chegar à porta e avisar, Pedro e João saem correndo e João corre na frente, mais jovem, mais vigor. Porém, ele, ao chegar à porta do sepulcro, ele para, estatelado, abismado, assombrado com o que estava acontecendo. E naquele momento, Pedro passa por ele direto e entra e vê o sepulcro vazio. Naquele momento havia acontecido algo extraordinário. O mestre havia ressuscitado. Queridos, a vitória da igreja está aí. Eu quero falar um pouquinho sobre 1 Coríntios capítulo 15. Abra sua Bíblia. Vai lá pegar a sua Bíblia. Agora eu vou esperar você pegar a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15. Primeiro vamos ler o versículo de 3 a 8. De 3 a 8. A você que chegou depois, eu desejo uma feliz Páscoa a todos vocês, meus irmãos,
a todos vocês que estão chegando. Feliz Páscoa a todos. A verdadeira Páscoa. Não é pecado comer chocolate. Se você quiser mandar um para mim, só mandar aqui, Rua Silvia Lengruber, número 15, Marco 7. Pode mandar, manda o motoboy entregar aqui. Eu recebo, tá bom? Comer chocolate não é pecado. Assim como não é pecado comer peixe na Sexta-feira Santa. Só que não é tradição para nós evangélicos. Nem é pecado comer carne. Então, se você... eu queria fazer um churrasco. Pode fazer churrasco, né? Você poderia ter feito um churrasco na sexta-feira. Não é pecado algum. Não há passagem bíblica que diga que não se pode comer carne, que só se deve comer peixe. Não há nenhuma passagem quanto a isso. Assim como também não há nenhuma proibição para se comer chocolate. É entender que a Páscoa não é isso. A Páscoa não é coelhinho. A Páscoa não é chocolate. A Páscoa não tem nada a ver com ovo. A Páscoa tem a ver com Cristo ressurreto. A Páscoa para os judeus é a passagem, né? O P de Páscoa significa Pesach, ou passagem. A passagem do anjo da morte sobre o acampamento de Israel, sobre a terra de Gósen, aonde o anjo da morte foi atacar os egípcios. Mas, para nós, cristãos, a Páscoa só passou a ter sentido porque Cristo ressuscitou nela. Porque Cristo ressuscitou no domingo de Páscoa. Então, para nós, o sentido é esse. Tá bom? Então, que Deus possa abençoar a todos. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 3 a 8. Pois os que primeiramente lhes transmiti foi o que eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro, depois aos 12, depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive naquela época. Embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes, apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isto que pregamos e é isto que vocês creram. Essa palavra do apóstolo Paulo, né? Ele falando que ele não merecia ser chamado de apóstolo porque ele não andou com Jesus, pelo contrário, ele ainda foi um perseguidor da igreja. Mas ele fala, o que eu estou passando para vocês foi o que eu recebi, foi o que eu li, o que está nas próprias Escrituras, que ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, conforme está escrito nas Escrituras. Era necessário, era mistério que Jesus morresse e no terceiro dia ressuscitasse. Era necessário que isto acontecesse, que a graça pudesse nos alcançar. Era fundamental que isto acontecesse. Jesus tinha que morrer como o Cordeiro da Páscoa. Então, a Páscoa tinha que se repetir, porém com uma proposta não de morte, mas uma proposta de vida. O Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo foi repetidamente sacrificado no momento da Páscoa. Um cordeiro inocente morreu para que os demais fossem salvos. Agora, um cordeiro morre não por apenas um grupo, não por apenas uns primogênitos, mas o cordeiro morre por toda a humanidade, dos que viveram antes, dos que estavam vivendo naquele momento e dos que viveriam depois. E isso alcança a mim e a você.
Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Porque a graça de Deus nos alcançou e foi num domingo de Páscoa que isto se concretizou. Porque se Cristo apenas morresse, nós teríamos uma história trágica, nós teríamos uma história apenas de morte. Mas a ressurreição nos traz esperança. O domingo de Páscoa nos traz esperança. O domingo de Páscoa nos traz uma nova expectativa. O domingo de Páscoa nos traz uma resposta que antes os judeus não tinham, né? Que antes os judeus não tinham. Que é a pergunta da Beth Carvalho, da Gal Costa, né? Eu não sei quem é que canta, eu sei que eu conheço essa música, que era um samba muito antigo, que dizia: como será o amanhã? Responda quem puder. Beth Carvalho, né? Como será o amanhã? Responda quem puder. Né? Então, essa é a pergunta dos judeus. Como será o amanhã? Responda quem puder. Eu sei que o meu amanhã é Cristo, porque Ele me garante isto. Ele me garante, porque Cristo foi a primícia dos que morreram e agora está vivo. Dos que morreram e está vivo, para nunca mais morrer. Muitos já morreram e voltaram à vida, mas depois morreram de novo. Muitos que morreram ressuscitaram, como a filha de Jairo. O próprio Jesus ressuscitou a filha de Jairo. O homem que jogaram o seu corpo e o corpo tocou nos ossos de Eliseu, ele morreu e voltou à vida. O nome disto é reviver. Mas nós estamos falando de alguém que ressuscitou, e Jesus é a primícia da ressurreição. Como primícia da ressurreição, ele voltou para nunca mais experimentar a morte. Perdão. Então, Jesus voltou, Jesus ressuscitou para que nós tivéssemos vida e tivéssemos uma vida abundante. E agora eu quero falar com vocês sobre ainda o capítulo 15 de 1 Coríntios. Vai aí, olha para mim, olha comigo aí. 1 Coríntios, capítulo 15. Agora anda um pouquinho mais para frente. Vem nos versículos 55, 6, 57 e 58. Eu queria que você viesse comigo. Vamos ler juntos. A paz do Senhor, Inéia. Deus abençoe. A paz do Senhor, Dillon. Seja bem-vindo. Né? Sejam bem-vindos todos que estão chegando agora aí. Deus abençoe a cada um de vocês. Que a mão do Senhor esteja sobre a vida de cada um de vocês. Tá bom? Sejam muito bem-vindos. Olha o que diz aqui. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Mantenham-se firmes. Aí essa palavra do apóstolo Paulo é para nós hoje, para a Páscoa de hoje. Portanto, amados, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Olha que coisa gloriosa, olha que coisa fantástica. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque a vitória da morte, o aguilhão, a glória, a exaltação da morte está no pecado, porque o salário do pecado é a morte. E diz a Bíblia que todos morreram e destituídos foram da glória de Deus. Eu creio que nos dias até então, o ser espiritual mais exaltado, mais louvado, não era nem Lúcifer. Porque Lúcifer, o objetivo de Lúcifer era ser louvado e ser adorado. Mas acabou que não foi nem Lúcifer o mais louvado e o mais adorado. O mais louvado e o mais adorado era o anjo da morte. A morte era a mais adorada. Por quê? Porque todos os homens morreram. Porque todos os homens pecaram. Como todos os homens pecaram, todos eles morreram. E a morte se sentia a poderosa. A morte se sentiu, então, a imbatível.
Ninguém poderia. Imagina o pensamento da morte. Ninguém pode me vencer. Ninguém foi capaz de me superar. E Deus então envia Jesus para que passasse por todo o processo da morte. Mas, estando ele no ambiente da morte, estando ele já morto, a Bíblia diz que ele ressuscitou e ele venceu a morte, ele venceu a sepultura. A morte não o conseguiu aprisionar, porque todos estavam aprisionados pela morte. E agora nós vemos que Jesus venceu esta prisão. Jesus libertou, e não apenas ele se libertou, mas ele libertou e libertou todos os que estavam cativos e aprisionados à morte. Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor, que não estamos aprisionados, não estamos presos, não estamos com os grilhões da morte presos em nossos pés. Hoje nós podemos vencer a morte porque Cristo venceu. E vencer a morte não significa não morrer, mas vencer a morte significa passar desta vida para uma nova vida, para uma vida eterna. E nós cristãos, quando morremos, nós não simplesmente morremos. As pessoas, não, enquanto está vivo, estamos aí, depois acabou. Não acabou não, queridos. Aí é que começa, porque nós vamos viver eternamente com Cristo. A morte significa separação. E esse era o poder da morte. Era o poder de separar o homem de Deus através do pecado. O pecado era a porta que levava os homens até um ambiente chamado morte. E o que é a morte? A morte é um lugar separado de Deus. A morte era um lugar onde Deus não poderia estar unido, aliançado, ter comunhão com as pessoas que estavam aprisionadas na morte. Mas Jesus se fez maldito, Jesus se fez pecador, Jesus invadiu o terreno do inimigo, ele sim invadiu o terreno do inimigo e arrancou de lá todos aqueles que não lhe pertenciam, que eram os que morreram na esperança do Messias, os que morreram na esperança do Cristo ressurreto. E Jesus morreu, e diz a Bíblia que ele pregou aos espíritos em prisões e levou cativo o cativeiro, levou com ele cativados em amor, cativados pela fé, ele levou esses que estavam mortos num lugar chamado Seio de Abraão, que significa junto de Abraão. Ele pegou todos esses que estavam mortos juntos de Abraão e levou para um lugar chamado paraíso. Oh, aleluia! E todo cristão hoje que morre não vai para o Hades, não vai para a sepultura, não vai para o inferno, mas vai para um lugar chamado paraíso, vai para um lugar chamado Seio de Abraão, ou seja, junto de Abraão, vamos para o paraíso. Lembra do ladrão da cruz? Jesus estava ali morrendo ao lado dele e o ladrão da cruz olha para Jesus e diz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse, portanto te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Porquanto te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não disse seio de Abraão, porque até então, no Antigo Testamento, a palavra que se usava era o seio de Abraão, para aqueles que morriam na fé de Abraão. Na mesma fé que Abraão tinha, todos que morriam nessa fé iam para o céu. E todos que morriam fora dessa fé iam para o lugar chamado Hades, que na verdade era o mesmo lugar, que era sepultura. A palavra Hades significa sepultura, significa inferno. Então era o mesmo lugar e eles estavam ali. Uns de um lado, conforme dizia a parábola de Lázaro, o rico e Lázaro, ou Lázaro e o rico e o Lázaro, né? O Lázaro estava num lugar mais elevado e o rico, quando viu Lázaro, falou assim, pai Abraão, permita que ele molhe a ponta dos dedos e passe nos meus lábios. E o pai Abraão, ele não fala direto com Lázaro, Lázaro, molha o dedo e passa aqui no meu lábio. Ele diz ao pai Abraão, alguém que era maior, superior. E o pai Abraão diz a ele, não, ele não pode, e até você, porque há entre vocês um abismo. Então nós cremos que nós entendemos este projeto do Seol como sendo o seio de Abraão, um lugar um pouquinho mais elevado, mas aonde quem estava em sofrimento, angústia e dor podia dali ver o que estava acontecendo
no seio de Abraão, onde as pessoas estavam apenas, vamos dizer assim, numa sala de espera. Não era purgatório. Não era purgatório. Ali não estava sendo aperfeiçoado para uma vida futura. Não é isso. Mas ali era o seio de Abraão, um lugar onde todos estavam esperando o advento do Messias, quando Cristo viesse. E Cristo veio, e quando Cristo veio, diz que ele pregou os espíritos que estavam ali aprisionados naquela sala de espera, e levou com eles todos, e trancou aquela parte, trancou o seio de Abraão, trancou ali para que ninguém mais entrasse ali. E aí todos os que estavam mortos em Cristo foram levados para o paraíso. Então foram levados todos para o paraíso, e a partir daquele momento todos que morreram em Cristo seguiam direto para o paraíso. E é para lá que nós vamos, queridos. Se nós morrermos, se não formos arrebatados antes, é para o paraíso que nós vamos. E lá estaremos junto com todos aqueles que clamam pela vitória do Cordeiro, desde o sangue de Abel, que clamam por justiça. Ou seja, desde o primeiro que morreu, desde Abel. Olha que Abel está lá esperando a gente já há um tempão, né? Abel foi o primeiro homem que esteve nessa terra e morreu, né, sendo assassinado pelo seu próprio irmão Caim. E ele está lá, agora, no paraíso, aguardando. E essa ida de Jesus até o céu decretou a derrota da morte. Onde está? A morte foi destruída pela vitória. A morte, diz aqui o versículo 54, quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, no que é mortal de imortabilidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. A morte foi destruída por Cristo. Não na cruz. Não na cruz. Porque na cruz parecia que a morte tinha vencido. Na cruz parecia que a morte tinha vencido mais uma batalha. Parecia que tudo estava acabado. Porque assim como todos os homens da face da terra, Jesus nasceu, cresceu e morreu. Como todos os homens na história. Assim como Buda, assim como Confúcio, assim como Maomé, assim como Krishna, assim como Allan Kardec, assim como Mahatma Gandhi, assim como qualquer um homem da história, Jesus nasceu, cresceu e morreu. A história pararia por aí. Mas houve um sábado de incerteza, de insegurança, de silêncio. Mas aleluia, porque houve um domingo como esse. Um domingo como esse, onde novamente o sol brilhou, onde alguma coisa extraordinária aconteceu. Onde as mulheres, quando chegaram lá, viram que Jesus havia ressuscitado. Contaram para os discípulos, e Jesus começou a aparecer. Apareceu primeiramente a Pedro, depois apareceu aos outros discípulos, depois esteve com eles, e aquela famosa passagem, né, de Tomé. Tomé diz: não, se és tu mesmo, Senhor, deixa-me tocar o seu lado, né? Se és tu mesmo, deixa-me tocar o teu lado. Ele não creu apenas no que Jesus disse, só que a gente crucifica Tomé por conta dessa atitude. A gente crucifica Tomé por conta dessa atitude. Tomé é um homem que não cria, tal. Mas Tomé disse a mesma coisa que Pedro disse. E Pedro, a gente fala assim: Pedro foi um homem de fé. Lembra? O que é isso, pastor? Lembra que no barco, na pesca, Jesus falou assim: não temas, sou eu, mestre. Ele falou: se és tu mesmo, Senhor, manda-me ter contigo. Lembra disso? Pois é, Pedro disse: Senhor, se és tu mesmo, manda-me, se és tu mesmo, me manda ir contigo. E aí ele foi. Jesus falou: vem, e ele veio. O pastor Ed até falou ontem que Jesus compra as nossas ideias, né? Ele aproveita as nossas ideias. Então a gente tem umas ideias meio malucas, meio doidas. Pedro teve essa ideia doida. Falou: Senhor, se é tu mesmo, manda-me ir ter contigo. Jesus falou: vem. E ele foi.
E ele andou sobre o mar. E Tomé falou, Senhor, se és tu mesmo, deixa-me tocar o teu lado. E Jesus falou, vem, toca. E ele tocou. Foi o único que tocou em Jesus. Foi o único que tocou em Jesus ressurreto. Ah, foi falta de fé. Eu sei que ele tocou Jesus. Ninguém mais tocou. Ele sentiu a textura de Jesus. Ele sentiu. Ele foi o único, porque ele ousou. Eu quero dizer uma coisa para você. Seja ousado. Fala, Senhor, peça uma coisa extraordinária. Muitos acho que nem trocariam em Jesus, que falam assim, meu Deus, um fantasma. Ele entrou na sala sem que a porta se abrisse. É um fantasma. Diz o texto que todos estavam apavorados, pensando se tratar de um fantasma. Lá no barco também estavam pensando que era um fantasma, porque Jesus veio andando sobre as águas. Querido, às vezes você acha que o que está acontecendo contigo é algo paranatural, né? Nessa época de fantasma, de ghost, de paranormal, né? Fala assim, meu Deus, o que está acontecendo é paranormal. E Jesus coloca de uma maneira bem simples, ele diz assim, olha, é normal, quer tocar em mim? Toca em mim. Quer andar sobre as águas? Ande sobre as águas. Se você quiser experimentar nessa Páscoa algo extraordinário de Deus, fala assim, Senhor, se és tu mesmo, Senhor, me mostre que esse paranormal, este sobrenatural não é tão sobrenatural, mas é algo normal. E Deus vai fazer com que você experimente uma coisa que ninguém mais experimentou, seja andar sobre as águas ou seja tocar nele. Queridos, nós estamos vivendo um domingo de pandemia, de coronavírus, de Covid-19. Estamos vivendo dias de dor, de lágrimas, pessoas que têm perdido seus entes queridos, pessoas que têm perdido familiares, amigos. Essa semana eu perdi um amigo, meu afilhado de casamento, vítima da Covid-19. Perdi. Ele fazia parte do grupo de risco e foi contaminado. Trabalhava na área de saúde e foi contaminado. E aprove ao Senhor levá-lo. A nós fica a tristeza. Fica a tristeza. E eu pedido a Deus, Senhor, tu estás no controle disso tudo. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Senhor, tu estás no controle disso tudo? Então permita-me, Senhor, passar por isso e viver o extraordinário do Senhor. Pedro passou por isso e viveu o extraordinário de Deus. Pedro andou sobre as águas, e não só andou sobre as águas, foi um dos maiores apóstolos. Tomé tocou em Jesus e experimentou isso. E recebeu uma das mortes mais horrendas de todos os discípulos. Mas ele sentiu a presença de Deus, ele sentiu o toque de Deus, ele sentiu a essência de Deus. Queridos, se for para termos uma experiência indescritível com Deus, não importa como que Deus vai nos levar, não importa como será a nossa morte, não importa como será a sua vida. Muitas pessoas estão preocupadas, meu Deus, será que eu vou morrer de coronavírus? Querido, não se preocupe com isso, se preocupe com como você está vivendo. Porque é como que você está vivendo que vai determinar a sua vida depois. A vitória sobre a morte, a vitória sobre os aguilhões da morte. O aguilhão da morte é o pecado. Então, se nós vencermos o aguilhão da morte, se nós vencermos o pecado, nós venceremos a morte. E a força do pecado é a lei. A força do pecado está justamente na lei. Porque existe a lei que ela favorece ao pecado. Então, por isso nós não vivemos debaixo da lei, porque nenhum homem conseguiu cumprir a lei. Então, Jesus veio, cumpriu a lei, venceu a lei e nos ensinou que é a graça. Então, nós estamos agora, pela graça,
É pela graça que somos salvos. A graça de Deus é que nos dá a vitória, não por meio de nós mesmos, mas por meio de Jesus. Que nós possamos viver isso, querido, que nós possamos experimentar isso. Possamos entender que não são os nossos esforços, não são os nossos méritos, mas é a graça de Jesus. Que domingo maravilhoso, que presença gloriosa eu sinto de Jesus aqui entre nós. Nós cometemos pecados até hoje. A gente erra, a gente comete pecado, a gente faz assim, coisas absurdas, que depois a gente fica assim, meu Deus, como é que eu pude fazer isso? Né? A gente comete erros, a gente faz besteiras, a gente dá passos que depois a gente fica assim, meu Deus. Só Deus para ter misericórdia de nós. Porque se fôssemos nós mesmos para nos julgar, nós não teríamos misericórdia de nós. Nós não teríamos misericórdia. Aí alguém fala assim, não, pastor, eu tenho misericórdia de mim. Você tem misericórdia de você porque a punição seria para você. Mas se fosse uma outra pessoa que fizesse o que você fez, você condenaria. Assim como Davi condenou o homem que roubaria uma ovelha e mataria o dono da ovelha. E Davi fez isso com a esposa de um outro homem. Porque nós somos cruéis. Nós somos maus, nós somos perversos, não existe o perdão dentro de nós. O perdão é algo que vem de Deus e entra em nossos corações. Perdão é uma ordem de Deus. Se Deus não ordenasse o perdão, ninguém perdoaria. Nós continuaríamos vivendo aí o olho por olho, dente por dente. Fez comigo, vai ter que pagar. Porque esse éramos nós. Mas Cristo veio para nos ensinar que existe uma outra coisa chamada perdão. Jesus veio para nos ensinar que existe algo muito mais excelente. Aí alguém fala assim, mas como é que eu vou conseguir perdoar isso? Lembre-se de Jesus na cruz. Ele sendo cuspido, espancado, sendo torturado, sendo negado, sendo traído, sendo humilhado, sendo escarnecido, sendo zombado. Jesus sofreu bullying, Jesus sofreu agressão, Jesus sofreu abuso, Jesus foi molestado, Jesus sofreu tudo que há de ruim, ele sofreu. E ele ainda disse assim, Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. E ele diz o seguinte, quando nos ensinou a orar, ele disse assim, Pai, nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Eita, aí deu ruim, né? Como é que nós vamos perdoar como é que nós vamos ser perdoados? Porque nós temos que ser perdoados assim como nós estamos perdoando. Se nós não estamos perdoando, nós seremos perdoados, queridos. Então agora, nesse período de quarentena, é hora de nós colocarmos a nossa vida no altar. É hora de acertarmos nossa vida com Deus. Fala assim, quer saber de uma coisa? Eu tenho que me importar com o que importa. Eu não tenho que me importar com festinha, não tenho que me importar com o meu time de futebol, eu não tenho que me importar com a novela, eu não tenho que me preocupar com o BBB, Big Brother, eu não tenho que me preocupar com a série, eu tenho que me preocupar com a minha vida. Porque, queridos, o coronavírus está aí. Quem passará por ele? Nós não sabemos. Quem passará por ele? Quem superará o coronavírus? Quem vai vencer? Talvez nós estejamos vivendo um período porque, infelizmente, uma coisa a gente precisa ter certeza. A quarentena não é para parar o coronavírus, não vai parar. Entendam bem, queridos. Quarentena não é para parar o coronavírus. A quarentena é para que o sistema de saúde não sofra um colapso. É para isso. Por quê? Porque não tem como atender toda a demanda, todas as pessoas sendo contaminadas de uma só vez. Não tem como o sistema de saúde dar conta de todo mundo. Não há respirador para todo mundo. É por isso. Essa é a grande questão. Então o que eles querem fazer? Eles querem prolongar isso para que isso dure durante um ano.
E durante um ano, vamos lá e as pessoas, né, vão se contaminando e o hospital vai dar vazão para isso tudo. Aí vem a pergunta, será que é melhor prorrogar isso por um longo ano e você ter prejuízos em todo o restante? Ou seria melhor você sofrer toda essa baixa agora? E logo depois, quando os corpos, as pessoas criarem anticorpos, isso voltar à normalidade. Essa é a grande questão que os governantes estão discutindo. Uns querem prorrogar isso por muito tempo, outros querem que tudo aconteça, porque na verdade, em algum momento, em um dado momento, isso vai acontecer, porque nós não vamos ficar em quarentena por um ano. Não dá. Ninguém vai ficar em quarentena por 6 meses. Não dá. Por 3 meses. Não dá. Economicamente, o país quebra. Quebra tudo. Acaba tudo. Nós vamos morrer de fome. Nós vamos ter crise. Seria um desastre. Um caos. Mas nós não podemos esquecer, o Senhor, o nosso Deus, é o Senhor dessa nação. O Brasil pertence ao Senhor. A minha vida pertence ao Senhor. Diga isso. A minha família pertence ao Senhor. A minha casa pertence ao Senhor. Eu pertenço ao Senhor. Se nós nos mantivermos firmes em Deus, queridos, isso será superado. Mas vidas serão ceifadas, vidas serão colhidas. E importa, aí você, pastor, eu não sei se a minha vida vai ser ceifada ou como é que vai ser. Cuide da tua vida, porque da tua morte Deus cuidará. Todos nós começamos a morrer quando nascemos. Todos nós começamos a morrer assim que nascemos. E para nós só cabe uma coisa: dizer ao Senhor, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Porque todos nós estamos a 3 minutos da morte. Tampa o nariz aí, ó. Nariz e a boca. Segura por 3 minutos. Um sopro. Acabou. Um sopro. Mantenha a tua fé firme em Jesus. Mantenha a tua fé firme em Jesus. E tem uma coisa no teu coração. Eu não vou pecar porque eu sou crente. Não faça isso, não. Porque você é cristão, é que você não peca. Muda o enredo. É a tua natureza. A tua natureza é para viver bem em Cristo. E assim a gente vai vencer junto com Cristo. Nós vamos vencer a morte. E a gente vai poder dizer, morte, onde está, ó morte, a tua vitória? Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Portanto, meus amados, 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados, irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Portanto, meus amados, durante esse período de quarentena, mantenha-se firme e que nada os abale. Eu repito, nada te abale, nada abale a tua casa, nada abale a tua fé. Quero falar para a família Rodrigues que nada abale vocês, fiquem firmes. Apesar da dor de ter perdido um parente nessa guerra, nós estamos em guerra contra um inimigo invisível, queridos. Estamos em guerra contra esse inimigo. E na guerra, alguns se perdem, alguns perecem, alguns se vão. Mas que nada te abale. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes em nome de Jesus. E que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Pois vocês sabem que no trabalho do Senhor, que na obra do Senhor, o seu trabalho não será inútil. Então não é inútil. Não é inútil. Deus sabe recompensar os seus. Aleluia. Aleluia. Que Deus possa nos abençoar. Que a mão do Senhor possa estar nos sustentando. Que a mão do Senhor possa estar nos elevando, nos segurando bem firme. Que o Senhor possa fortalecer a tua fé. Que o Senhor possa firmar os seus passos. Que o Senhor possa trazer para você
a fortaleza necessária. Talvez a gente perca algumas pessoas, como a família Rodrigues perdeu o Mauro. Era meu afilhado de casamento, meu e da Rosa. Nós fomos padrinhos do casamento dele. A gente pode perder pessoas, mas isso não pode abalar a nossa fé em Jesus. Isso não pode abalar a nossa fé em Jesus. Continuamos confiando no Senhor, continuamos crendo. O Mauro era do grupo de risco não pela idade, ele era do grupo de risco porque ele era diabético e tinha alguns outros problemas de saúde. Que Deus possa consolar, confortar a família, dar força e prepará-los para que eles possam viver um novo tempo, uma nova história. Sempre firmes no Senhor, não deixando que isso venha abalar a sua fé. Querido, talvez se levantem coisas para abalar a sua fé. Talvez se levantem situações para abalar a tua fé, para fazer com que você fraqueje, para fazer com que você desanime, para fazer com que você duvide. Não duvide. Permaneça firme no Senhor. Permaneça firme em Deus. Ele é a tua rocha, Ele é a tua segurança, Ele é a tua cidade refúgio. Que nós possamos permanecer firmes no Senhor. E saber que a nossa vitória não é porque simplesmente Jesus Cristo morreu. Muito menos porque ele nasceu. Muitos comemoram o seu nascimento. No Natal fazem a maior festa, mas não celebram a sua morte. Nós temos que celebrar a morte. Ele falou, façam isso todas as vezes que vocês se reunirem em memória de mim. Celebrem a minha morte até que eu venha. Então a ceia do Senhor é a lembrança de que Cristo morreu por nós e de que nós fazemos parte agora do corpo dele. Porém, a nossa vitória não está apenas na morte de Cristo, porque todos os outros homens também morreram. A nossa grande vitória está em que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, venceu a morte, venceu o pecado, quando ele voltou à vida. E ele trouxe isto para nós. Ele falou, em mim vocês também poderão vencer. Então, em Cristo, somos mais do que vencedores. Não vencemos apenas nessa vida, mas vencemos nessa vida e na vida futura. Glória a Deus. Aleluia. Porque Cristo ressuscitou. E a vitória que Ele nos dá, a vitória que Ele nos deu, é para que nós possamos ter não apenas a certeza de uma vida feliz, mas que nós possamos ter certeza de que pós a morte, a nossa vida será gloriosa em Deus. E nós estaremos com Ele para sempre, eternamente. E amém. Bendito seja o nome do Senhor. Grande é o nosso Deus. Louvado seja o Senhor. Que o amor de Deus, o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito seja com todos vocês, não só hoje, mas para sempre. E quando acabar essa quarentena, você possa estar conosco ali, na Rua Araquém, número 1310, no Jardim Bangu, louvando e engrandecendo o nome do Senhor Deus juntos. E nós vamos crescer e avançar e revolucionar em amor, porque tudo isso é só o começo. Que Deus abençoe você. Fica na paz de Jesus. Tchau, tchau.